Olá, irmãos, que bom estarmos juntos na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para estudarmos a boa palavra de Deus. O meu convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e também compartilhe os vídeos. Além disso, você pode nos seguir nas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações e que nossas vidas sejam impactadas, transformadas. Pedimos a Tua bênção sobre cada uma das nossas famílias. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos nesse trimestre estudando o tema A Doutrina do Espírito Santo. E utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Ser Templo do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim o texto: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O apóstolo Paulo aqui está sendo enfático em sua carta aos irmãos da igreja de Corinto sobre o ensino de que o Espírito Santo habitava dentro deles. Ainda na primeira carta, capítulo 6, versos 17 e 18, ele vai dizer assim: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Quando passamos a perceber a evolução da narrativa que o apóstolo Paulo está trazendo em sua carta, no capítulo 6, nós vemos que quando ele trata do cristão como templo do Espírito Santo, ele também está abordando questões morais e práticas impróprias que estavam sendo identificadas naqueles irmãos. Assim, o apóstolo está ensinando que aqueles que procedem de forma imprópria estão profanando a habitação do Espírito e decorre, então, para a pessoa danos espirituais e físicos. Com este enfoque, o apóstolo ele há de reafirmar a ideia apresentada no capítulo 3, versos 19 e 20 do capítulo 6. Diz assim o texto: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, a Bíblia, ela é clara. Todos os convertidos a Jesus são templos do Espírito Santo de Deus. Nós devemos, então, ter cuidado para não termos atitudes impróprias e não profanarmos o templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós. O templo de Deus. Nós já afirmamos aqui que o salvo é templo do Espírito Santo. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, com os olhos da Antiga Aliança, nós vemos que Deus ele era adorado em um local físico. O tabernáculo, que foi construído no deserto, primeiramente, e mais tarde no templo que se encontrava em Jerusalém. Aquele templo ele era um local da presença manifesta de Deus, onde especificamente o Senhor habitava. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Mas, irmãos, a partir de Jesus, com o olhar da nova aliança, nós vemos que Deus passa a habitar no seu próprio povo, enchendo-os com o seu Espírito Santo. Assim, a Igreja do Senhor é a congregação dos santos, o templo de Deus, onde habita o seu Espírito. A Igreja é o templo do Espírito Santo. Seguindo esse entendimento, olhando para o texto de Paulo aos Coríntios, ele há de chamar a nossa atenção para o fato de que a igreja é o único templo onde Deus habita. E o próprio Espírito de Deus ali faz morada.
Vamos olhar então para duas passagens específicas que constroem esse entendimento e ressaltar aqui algumas ênfases. O primeiro texto, ele traz um aspecto de coletividade. O texto que já lemos no capítulo 3, versos 16 e 17 da primeira carta. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aqui Paulo está apontando para o povo de Deus em sua coletividade e ao mesmo tempo em sua unidade, como sendo santuário de Deus. Já no capítulo 6, verso 19, ele há de ressaltar que a igreja é o completo corpo de Cristo, como sendo templo de Deus. Diz assim o texto: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Irmãos, a igreja, como corpo de Cristo, ela é a reunião universal dos remidos em Cristo Jesus, estabelecidos nele e por ele edificada. O Espírito de Deus habita na igreja e a igreja, então, é o templo do Espírito Santo. Os que destroem o templo do Espírito Santo. Versos 16 e 17 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mais uma vez farei a leitura. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós já vimos aqui que nesse texto o apóstolo Paulo ele está focando nos remidos, ou seja, a igreja. Mas ao que Paulo se refere quando ele fala sobre destruir o santuário de Deus? Bom, aqui ele está falando sobre aqueles que se opõem à igreja, aqueles que estão dedicados a corrompê-la, seja pelo falso ensino ou também pelo modo de vida inadequado, de modo a induzir os crentes ao erro. Esse tipo de atitude não há de ficar impune. Paulo mesmo declara que Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O próprio Deus é aquele que executa juízo contra os que se levantam contra a sua igreja, pois Deus nela habita. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Ela é santa em Cristo Jesus, separada do mundo. Deus a protege e destrói os seus inimigos. O cristão é o templo do Espírito Santo. Bom, nós já vimos aqui nos textos do apóstolo Paulo sua referência à igreja como templo do Espírito Santo e também o seu enfoque nos membros desse corpo de forma individual. Vimos isso no capítulo 3, verso 16 e 17 da primeira carta e ainda capítulo 6, verso 19. Nós percebemos então que Paulo está aplicando a cada irmão o conceito de igreja como templo que Deus habita. Isso ressalta um caráter pessoal da habitação de Deus em cada crente. Deus habita pessoalmente em cada crente através da presença santificadora do Espírito Santo. E assim a vida é santificada e passa então a demonstrar virtudes que identificam o convertido, o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aquele então, irmãos, que verdadeiramente é templo do Espírito Santo, ele será cada vez mais parecido com Cristo, vivendo em contínua santificação. Então, cada crente é uma habitação de Deus para ser usado por Ele. Vivamos então em comunhão com o Espírito Santo, buscando ser capacitados por Ele para que se cumpra o propósito divino na igreja e em nossas vidas. E eu quero concluir então com alguns textos que ressaltam o papel do Espírito Santo na igreja de Cristo. Efésios capítulo 4, versos de 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito,
assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A unidade da igreja, irmãos, ela se dá por meio do Espírito Santo. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Irmãos, a distribuição de dons ela é uma obra do Espírito Santo. 1 de Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 14. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes tivesse acontecido. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Nós, como Igreja de Cristo, temos então a certeza de que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, ele repousa sobre nós. E isso é motivo de grande alegria. E finalmente, Judas, versículos de 17 a 21. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos impuros. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus os leve para a vida eterna. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos encoraja a prosseguirmos firmes, com a certeza de que Cristo voltará em breve para nos buscar a fim de passarmos a eternidade com Ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, por esse tempo precioso de estudo da tua palavra. E agora nós queremos pedir que o teu Espírito Santo continue nos guardando, nos guiando, nos orientando, nos consolando, nos dando o direcionamento necessário para que cumpramos o teu propósito para as nossas vidas. Toma as nossas famílias em tuas mãos, colocamos nossos corações, nossos anseios, para que o Senhor faça segundo a tua vontade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.